Olá, querido estudante, bem-vindo de volta, bem-vindo à unidade 2. Eu sou Vanessa Arcoverde, professora do curso de Design Gráfico da ETEPAC. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as vanguardas europeias, as principais características e a influência dos movimentos das vanguardas para o design gráfico. Primeiramente, vanguarda é um termo que vem do francês avant-garde, que significa estar à frente, como um exército que está à frente. E tem tudo a ver com as vanguardas, porque realmente são movimentos que estavam à frente do que estava acontecendo na época. E é muito interessante que a gente entenda que cada um dos movimentos eles têm suas próprias características com relação à comunicação visual. Como vocês podem ver no infográfico, que também está no e-book, cada um tem as suas próprias características. Mas o que todas tinham em comum era a busca por inovação. Todos prezavam por inovação e pelo rompimento do que estava vigente na sociedade. Outra coisa muito interessante também, que vocês tenham em mente, não é algo surreal, super inovador, porque nós estamos vendo pelas lentes de hoje, da contemporaneidade, com todas as transformações tecnológicas que nós já passamos. Mas para o tempo era sim algo super inovador, tá? É muito importante que a gente tenha esse entendimento quando estamos estudando, quando estamos analisando os artefatos históricos, porque nós não podemos considerar algo feio, inapropriado, porque era outro tempo, outra cultura, outros povos. Então isso é muito importante, tá? Para que a gente entenda isso quando a gente está estudando artefatos históricos. Mas vamos lá. O primeiro marco das vanguardas foi o cubismo, que se originou em 1907 com o quadro As Damas de Avignon, que é de Pablo Picasso. A gente consegue ver nesse quadro as principais características desse movimento, como as formas geométricas, também a presença de figuras humanas, mas não tão realista e também nem tão abstrata. Isso fica muito perceptível nessa obra e foi um grande marco para esse movimento. Outra característica desse movimento e que influenciou bastante o design gráfico é a presença de objetos, mas de objetos que podem ser vistos com outras perspectivas, com outro campo de visão, sabe? Isso é uma grande característica do cubismo e que marcou o design gráfico da época, como vocês podem observar nessas imagens. Aqui no Brasil, quem teve total influência do cubismo foi Tarsila de Amaral, como você pode observar nessas obras, as formas geométricas e esses objetos de perspectivas distintas. Agora nós partimos para o futurismo. O futurismo surgiu em meados de 1909 e a grande característica do futurismo era a tecnologia. Na época estava tudo aquela coisa bem clássica, tudo reto, tudo parado, e aí o futurismo veio realmente rompendo. A maior característica do futurismo era o rompimento. No início não foi muito bem aceito não, tá? Até o termo futurismo era considerado um insulto. Tem até uma fofoca aí literária que dizem que Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, eles romperam a amizade porque um chama o outro de futurista. Então era realmente um insulto, era como um palavrão. Mas depois as pessoas foram se acostumando com essa ideia de movimento, de rompimento. Movimento é a palavra que define o futurismo, a fluidez, o movimento. Por exemplo, queriam pintar uma obra que mostrasse tecnologia, seria um carro. Não era bem assim. Era a ideia de movimento e de fluidez, como vocês podem observar nessas imagens. O futurismo também marcou muito o design gráfico, principalmente a tipografia, com essa ideia de movimento. A tipografia, que era tudo ali nos conformes, tudo retinho, também adquiriu essa ideia de movimento, de fluidez, de explosão. Isso foi um grande marco para o design gráfico, como fica bem perceptível nessas obras. Agora, passando para o nosso próximo movimento, que é o dadaísmo. É um movimento de rebeldia mesmo. O maior objetivo do dadaísmo era romper com tudo, era mostrar que para fazer arte não precisava seguir uma lógica, a começar pelo nome, Dada. O que significa Dada? Nada. Tem gente que diz que é cavalo de pau, brinquedo de criança, mas na verdade a grande ideia era essa, era de que para fazer arte não precisava fazer sentido. Tem duas grandes obras que marcaram o dadaísmo, que é o Mictório,
e o banco de madeira com a roda em cima. Qual era o objetivo? Qual era a ideia, né? A maior característica? A maior ideia, né, era mostrar que para fazer arte não precisa ter uma lógica, porque a arte é algo que vem de dentro para fora. E no design gráfico, né, o que marcou muito esse movimento dadaísmo foram as fotocolagens, que é o que vocês podem observar nessas imagens, né? A sobreposição de vários objetos para chegar a alguma outra coisa, é algo que ainda tem uma grande influência. Agora, saindo do dadaísmo, a gente chega no construtivismo, que é um movimento que surgiu na Rússia no período de revolução, da Revolução Soviética. Então tem uma característica, uma pegada completamente diferente do dadaísmo, né? O construtivismo, ele vem com essa questão social, essa questão política, e eu acho muito interessante uma característica do construtivismo, que é algo que é muito importante para nós hoje enquanto profissionais. Por quê? Eles queriam mostrar o que estava acontecendo na sociedade, o que estava acontecendo, né, durante aquela revolução. E o maior público-alvo dos construtivistas era a grande massa. A grande massa eram pessoas que eram analfabetas. Então, qual é a maior lógica do construtivismo? São formas geométricas, são cores simples, tipografia simples e também o uso de comunicação visual. A comunicação verbal não era quase nunca usado. Por quê? Porque como o maior objetivo era atender as pessoas que eram analfabetas, se fosse usado muita comunicação verbal, as pessoas não conseguiriam entender. Então fica aí, né, essa reflexão para a gente ainda hoje, a importância de entender os usuários, a importância de entender o nosso público-alvo. Aí, ó, a tipografia, né, essa questão das formas geométricas, das cores simples, e a tipografia também, ela às vezes tinha variação de tamanho que era para chamar a atenção mesmo do público-alvo. Essa obra que você pode ver, que é intitulada Bata nos Brancos com a Cunha Vermelha, foi uma obra que ficou muito conhecida, que marcou esse movimento, e que quando a gente compreende o contexto do construtivismo, essa questão política e social, a gente consegue compreender mais a obra. Aí a importância da gente compreender o contexto. Aí a tipografia, né, com a variação de tamanho, mas sempre em cores mais básicas, cores mais simples, as formas geométricas. Agora passando para o surrealismo. O surrealismo foi um movimento um pouco parecido com o dadaísmo. Só que enquanto o dadaísmo tinha essa questão da crítica, do protesto, o surrealismo era o mundo dos sonhos, o mundo lúdico. Então, a composição visual do surrealismo é um pouco parecida com o dadaísmo, é muito fotocolagem também, só que mostrando um cenário diferente. Era o mundo dos sonhos, um mundo lúdico. Todas as composições surrealistas mostram essa questão. Salvador Dalí foi um dos grandes precursores desse movimento. Inclusive, uma das obras, que é o que marca o surrealismo, é uma obra dele, né? Quando a gente vê essa obra, a gente já vê que é o surrealismo, que é esse mundo dos sonhos. E diferente dos outros movimentos, diferente das outras vanguardas, a gente percebe o que mais marcou o design gráfico, né, nesse movimento é a experimentação de novas técnicas, mostrar que os sonhos, o lúdico também poderia estar presente na comunicação visual. O mundo dos sonhos mesmo é uma coisa super lúdica, eu particularmente gosto muito desse movimento, acho muito bonito. Agora, nosso último movimento, né? Alguns consideram por distel, outros por distil, é uma palavra holandesa que vem de belo, de puro. E puro, pureza, é algo que marcou muito esse movimento. A gente pode ver as principais características, né, com esse quadro, com essa obra de Mondrian, que é basicamente, em termos de comunicação visual, é basicamente um fundo branco como base, a intersecção de linhas pretas, né, formando quadrados e retângulos, e o uso de cores primárias, como azul, vermelho e amarelo, né? Então essas são as principais características visuais desse movimento. A maioria das obras a gente vê essas características, é tanto que consideram até meio complexo identificar quem é o artista, porque são muito parecidas. E essas características do distil ou distel, como alguns consideram, influenciou bastante a arte moderna com a Bauhaus,
que é essa questão do puro, da harmonia, da simetria, do equilíbrio, né? São as principais características desse movimento e que influenciou muito a Bauhaus, inclusive também até hoje o design contemporâneo. Essas são algumas das obras, né, desse movimento, e que a gente percebe muito essa questão, né? A intersecção das linhas pretas, as cores primárias e um fundo branco. Até mesmo quando, por exemplo, essa cadeira, que é uma obra bem conhecida do movimento, a gente olha, já consegue identificar. Esse é o de Steele. Agora, finalizamos, né, as características de cada movimento. Muito interessante a gente conhecer, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. Começando com essa, meio que uma reflexão final da nossa aula. Começando com essa do cubismo, né? O que é que a gente viu do cubismo? As formas geométricas e as formas de ver o objeto com outros olhos, por outras perspectivas. O futurismo, né, que é a questão de movimento, de fluidez, que influenciou bastante a tipografia, né, com movimento, com explosão. O dadaísmo, né, as fotocolagens, o protesto, mas o que marcou o design gráfico são as fotocolagens. O construtivismo, né, com essa pegada mais política, mais social, pouco uso de comunicação verbal, muito uso de comunicação visual, cores simples. Surrealismo, que é parecido com o dadaísmo, mas que tem essa pegada mais lúdica, essa pegada do mundo dos sonhos. E o de Steele, né, com o fundo branco, as cores primárias e a intersecção das linhas pretas. Por que eu trouxe novamente essas imagens? Vocês podem estar se perguntando, tá, professora, mas a senhora falou isso no instante. Pois é, mas sabe por que eu trouxe essas imagens novamente? Porque todas essas obras que eu mostrei agora nessa reflexão final são obras contemporâneas. São obras de artistas e de designers contemporâneos. E em todas elas a gente consegue ver perfeitamente, né, as características dos movimentos das vanguardas. E por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, nos mostra a importância, né, da gente estudar a história da nossa área. Pode parecer besteira, tem gente que acha que não precisa estudar a história da nossa área, mas aquilo que foi considerado uma grande inovação em tempos passados, como a gente viu aqui nas vanguardas, servem ainda de inspiração para muitos profissionais. E é inevitável, gente, conhecer a história da nossa área é muito importante para a gente enquanto profissional, principalmente para aguçar a nossa criatividade. Estudar a história do design gráfico é de grande importância e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa aula, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha conseguido entender um pouco mais as características das vanguardas europeias, tá? Até a unidade 3, um grande beijo e não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, EducaPTV, tanto no Instagram como também no YouTube. Até a unidade 3.